Hoje a gente veio fazer a entrevista com o senhor, pode falar seu nome? Lorival, Dorival. Quantos anos o senhor tem? 75 anos. Já deve ter vivido muita coisa, hein? Bem, o nosso intuito de entrevista é falar sobre as brincadeiras, sobre a infância. E, bem, primeiramente, como era a infância do senhor? A minha infância eu fui nascido e criado na roça. Minha infância foi da roça, sabe? Trabalhava na roça, trabalhava com gado. E no tempo de adolescência eu brincava muito, gostava de brincar mais com os amigos, de bola, jogava aquelas bolinhas de pano, né? A gente fazia aquelas bolinhas de pano, pegava uma meia, enchia ela e depois amarrava e fazia a bolinha de pano para brincar, né? Brincava de bola de gude, carrinho, fazia aqueles carrinhos de boi para brincar com os colegas. Ia para o mato tirar frutas nativas, né? No tempo de fruta nativa a gente reunia assim 2, 3 amigos, vizinhos, para ir para o mato tirar. Montava de cavalinho de pau, pegava aqueles cavalinhos de pau, fazia aquela redezinha, né? Pegava uma chibatazinha, saía correndo, 2, 3, brincava. De criança, né? Brincadeira de criança, né? Pegava pinhão, fazia pinhão, aquele pinhãozinho. Você já viu aquele pinhão que toca, assim, que roda? Já. A gente fazia aqueles pinhãozinhos para tocar, 2, 3 companheiros. E às vezes ia também apartar o gadinho, né? Meu pai saía para ir trabalhar e passava o serviço para a gente já estava assim, adolescente de 8 anos de idade, para ir apartar a vaca, né? Buscar comida na roça para dar aos porcos, arrancar a mandioca, né? E cuidar das galinhas também, botar comida para as galinhas nos puleiros. E a adolescência da gente era essa. Ir para o rio, às vezes ia para o rio também buscar água, 2, 3 amigos, tomar banho no rio, né? Aí o pai recomendava, não vai nos lugar fundo, né? Toma banho só naquele lugar que podia. À noite reunia assim, quando chegava mais gente, a gente reunia para brincar de roda no terreiro da casa, assim, as mocinhas, né? Só rapazotinho, né? Adolescente. E a brincadeira nossa era essa, brincava de bola de gude, né? Às vezes pegava os estilingues também para sair jogando bala nos passarinhos, né? Hoje que não pode fazer mais isso, né? Mas naquele tempo a gente podia fazer, né? E vocês, quando vocês eram mais novos, assim, seus colegas, vocês tinham muito tempo livre ou vocês tinham que ficar mais trabalhando, ajudando em casa? Mais trabalhando, mais no trabalho. Porque o pai da gente não dava muita legaria pra gente não, né? Às vezes a gente estudava, era muito longe. Escola primária, lá na roça, a escola primária era muito longe. Então a gente saía para ir para a escola, tinha dia que chegar na escola de casa, chegava em casa era 2 horas da tarde. Ia de a pé, era longe assim mais ou menos, 12 quilômetros para a gente ir e voltar. E não tinha muito tempo, tinha aquele tempo assim no final de semana, né? Que a gente tinha mais tempo para brincar, né? Mas no correr da semana a mais era só para fazer os mandados. Levantava cedo, meu pai ia para o curral tirar leite e eu já ia para a manga pegar o cavalo para ele sair para ir para o trabalho, que meu pai era vaqueiro, né? Naquele tempo era a vida muito difícil, corrida. E a adolescência da gente sempre foi assim, né? Aí depois que a gente já ficou mais taludo, aí a gente já saía no final de semana para ir para os comérciozinhos, jogar bola, né? Naquele final de semana, todo domingo a gente saía para ir jogar bola. Aí a gente já estava com 12 anos de idade, mais ou menos, aí já tinha mais aquela liberdade para sair, para passear um pouquinho. E o que o senhor acha das brincadeiras das crianças de hoje em dia? Como é que é? As brincadeiras das crianças de hoje em dia, se elas ficam muito no telefone. Hoje em dia, as brincadeiras de hoje em dia, umas são boas
já outras são prejudicam, né? No caso assim, hoje que tá tudo moderno, né? Naquele tempo não existia telefone, essas coisas, né? E a adolescência de hoje, a maioria pensa de um lado muito bom, né? Igual no caso de vocês assim que estão estudando, né? Tá em um bom caminho, né? Numa boa carreira. Mas tem muitos aí que é só na perdição, né? Na perdição. O senhor acha que as crianças se divertiam mais antigamente? Porque elas brincavam mais? Assim, na rua. Não, era menos. Era menos. Hoje as crianças de hoje têm mais liberdade para brincar, tem conforto, né? Tem coisas boas, né? Equipamento, naquele tempo não tinha, naquele tempo era difícil, né? Naquele tempo era difícil. Falando em liberdade, tinha alguma brincadeira, assim, que seus pais ou avós não gostavam que você brincasse, assim? Não, aliás, para nós lá, meus pais, meus avós não reclamavam da brincadeira nossa, porque as brincadeiras que a gente fazia não prejudicava, né? Tinha uns amigos da gente que gostavam de fazer umas malinezas erradas, mas eu mesmo não gostava de fazer e nem aconselhava que eles faziam. E às vezes a gente saía para ir em um lugar, eles passavam em um lugar, eles abriam uma cancela, né? Às vezes tinha um gado daquele lado, tinha outro daquele lado de cá. Eles falavam, vamos abrir as cancelas aqui, deixar aberto para esse gado misturar e para brigar, né? Falava, não faça isso não, porque depois vai descobrir que foi nós que fez e depois vai sobrar para mim também, que eu tava mais vocês, ó. Aí entrava, né? Eu sei. Deixa eu ver. Qual é a brincadeira favorita? É mesmo. Sua brincadeira favorita quando você era mais novo? Como é que é? Sua brincadeira favorita de quando você era mais novo? A mais favorita, O que você mais gostava de a brincar? mais gostava era jogar bola. Assim, no domingo à tarde eu ficava contando a semana, para naquele final de semana, naquele domingo eu ia jogar bola. Gostava de jogar bola. Adorava, né? Já tinha aqueles colegas, quando chegava lá, às vezes eu ia até mais cedo, né? Tinha uns patrimônios lá, tem até hoje, né? Lá que eu sou de Iramaia, uma cidadezinha daqui, 250 quilômetros. Eu ia mais cedo para lá, para esses comérciozinhos, e já tinha aquelas amizades, como eu falava, meu nome é Lourival, mas o apelido é Lou, né? Lá na minha região, aqui no sertão, eles me tratam de Louro, sou conhecido por Louro, seu Louro, e lá é Lou. Aí eles falaram, ô Lou, vem mais cedo, tu pode vir mais cedo, tu almoça mais nós aqui em casa, aí ficava naquela ansiedade para ir, né? Mas eu já tinha 12 anos, né? Já estava rapazotinho, né? E tinha aquele prazer, mas sentia bem. E quando a gente arrumava assim também, marcava um dia para ir para o rio tomar banho, né? Que lá na nossa região tem um rio muito bom, chama Rio de Unas, lá na região, um rio muito bom. Tem umas cachoeiras boas, Cachoeira das Andorinhas, sempre passa ela aí na televisão. Tem o Cachoeira do Buracão também. É muito conhecido, pois é, lá na minha região. A gente ia lá para esse rio tomar banho, isso eu adorava. Ficar na beira do rio, lá é bom, despoluído, né? Água corrente, tem uns poços bons. Você pode até botar um barco dentro para passear se quiser. Deixa eu ver. Alguma vez o senhor já se machucou feio brincando assim? Nem que seja uma brincadeira besta que resultou em algum... Não, nunca machuquei. Eu só machuquei uma vez, correndo, montado em um cavalo. O cavalo disparou comigo, aí eu caí. Machuquei um pouco, mas além de brincadeira, bem brincando, nunca me machuquei. Graças a Deus. Amém. Obrigada, seu Dorival. Deixa eu botar aqui. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo, né, Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo pra gente poder entrevistar você. E realmente foi muito bom escutar o senhor falando sobre a sua infância, sobre as brincadeiras. Porque querendo ou não, tem uma diferença muito grande, né, dos tempos
Antigamente, para hoje, modernidade. Para tudo. hoje, as coisas hoje estão bem diferentes que meu tempo. Eu fico até acanhado de dar uma entrevista para vocês porque é muito velho, né? Coisa velha, antiga, né? Mas é bom pra gente. Eu já entrevistei aqui umas 5 vezes. conhecer. Porque pela minha idade que eu tenho 75 anos, né? A gente fala assim, as coisas que a gente fala, tem gente que não acredita. Se eu contar um caso para certas pessoas, o que já aconteceu, o que eu já vi, ninguém acredita. É poucos que acreditam, né? Se eu contasse uma casa que eu já vi lá mesmo na roça, assim, um bicho, um animal grande, né? Igual nós já lá na nossa região, a gente vê a jiboia assim de 6 metros, Meu Deus. né? Com viado, engolindo viado, né? Nossa. É. Jiboia já atacou meu pai no mato, Meu Deus. né? Meu pai tirando casco de madeira para curtir couro, uma jiboia atacou ele. Não pegou ele porque ele estava com a espingarda assim na mão, ó, em pé. A jiboia deu um bote nele, laçou a espingarda e ele pulou. Uma jiboia com 6 metros, né, lá na nossa região. É. Então, às vezes se eu falar isso, eu já falei isso uma vez com um rapaz aqui, que nós matamos uma jiboia lá, meu pai matou uma jiboia com 2 viados na barriga. E o cara não acreditou não, né? Eu fiquei chateado com ele, falei, rapaz, eu estou lhe falando uma verdade que eu vi, né? Eu vi a jiboia, chamei meu pai de pão enrolado, meu pai foi um rapaz, matou essa jiboia. Ela estava com 2 viados, ela engoliu primeiro o filhotinho, né? Pequenininho, e aí acho que a mãe ficou rodando para procurar ela, o filhote. Ela pegou a mãe também e engoliu, né? Deu 6 metros e 40 centímetros uma cobra dessa. É. Aí eu já estava rapazinho assim de 12 anos mais ou menos nessa época, mas eu vi ela, corri com medo e fui chamar meu pai, né? Hoje se eu contei isso para um rapaz aqui um tempo, ele falou que não existia uma jiboia engolir 2 viados, não. Falei, rapaz, é porque tu nunca viu um animal. Isso. Outro dia, ó, tinha uma jiboinha aí, ó, em cima dessa ave aqui, ó. Quem viu foi um vizinho aqui, esse vizinho que vende geladinho. Esse Henrique, ele trabalha em Dom Basílio. Eu estava sentado aqui e ele estava ali no celular. Ele escutou. Seu Louro, vem aqui. Quando eu cheguei lá, eu falei para o senhor ver aqui em cima da árvore aqui, ó. Uma cobra engolindo uma pombinha. Pegou uma pombinha em cima da árvore aí, ó. Ele tá aí. Aí eu fui lá, depois ela enrolada na árvore, pegou a pombinha. E aí eu fiquei olhando, ele começou a engolir. Eu falei, deixa Henrique, ela engolir. Depois que ela engolir a pombinha, eu vou pegar ela, eu vou prender ela e vou soltar lá na natureza, lá numa lagoa que tem aqui. Já estava escurecendo tardinha, aí eu peguei. Quando ela acabou, eu peguei um ganchinho que eu tenho ali, tirar limão, puxei ela, ela caiu, eu peguei ela, coloquei num saco, amarrei, deixei ela presa. E no outro dia cedo chegou um filho meu aqui, eu chamei ele e fui soltar essa jiboinha assim, ó. Já davam 60 centímetros. Aqui, ó, nessa ave aí, ó. Nossa. Não é? Meu Deus. Mas é isso. Muito obrigada de novo. E que o senhor tenha uma boa tarde. E que a gente não tenha incomodado o senhor. Não incomodou nada, de jeito nenhum. É isso. Obrigada. Viu?